Panerari. 10h35. CBN Saúde começa agora. A minha entrevistada, Renata Franco. Ela é fisioterapeuta, ela é professora na área da saúde e nós vamos conversar sobre postura, dores na coluna. Renata, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia, ouvintes. Bom, a pergunta para você é aquela pergunta que muitos dos nossos ouvintes, boa parte dos brasileiros têm, a tal da dor na coluna. Sim. A postura. É algo difícil. Os brasileiros, ou a sociedade de uma forma geral, cada vez mais está tendo problemas posturais. Sim, é um tema bem complexo, que se a gente for abordar de uma forma muito abrangente, a gente aprofunda demais. Uhum. Mas é uma situação que a gente tem percebido que a tecnologia, ela tem se apresentado com muita ênfase na vida das pessoas, né? E tem feito a gente se movimentar cada vez menos. E isso faz com que o sedentarismo cause alterações de postura bem significativas, né? Ao longo dos anos, isso vai se instalando e dificultando mesmo a situação. Quer dizer, a gente vive mais, mas num ambiente que, de certa forma, é nocivo para o nosso corpo. Exatamente. A gente precisa cuidar e prevenir para que isso seja, para que você tenha uma vida de qualidade ao longo dos anos, né? Já que a gente tem vivido mais, a gente precisa trabalhar essa qualidade de como vai ser esse viver. Por mais que a gente tenha vivido mais, os problemas começam cedo. Sim. Quando que a gente pode ter como pais, mãe, pai, olhando para o filho e pensando, pô, esse menino, essa menina não está agindo da forma correta. Como é que a gente pode orientar os filhos e aonde que a coisa começa? Onde que o problema pega? Sim, se a gente for pensar de uma forma bem abrangente, a gente trabalha já desde o início, quando a criança está começando a andar, a gente já precisa estimular o movimento. O ser humano ele foi feito para se movimentar. E se a gente ficar cuidando muito, evitar as quedas, evitar o movimento, explorar da criança, isso já é uma dificuldade para ela. Hoje as crianças não sobem mais em árvores, não correm mais na rua, e a gente vive essa situação, né? A sociedade já está caminhando para isso há alguns anos. A nossa geração é bem diferente da geração que está vindo aí. Então, se a gente parar para analisar desde o início, tem que ser um hábito. O movimento tem que ser parte da vida da criança, e de uma forma natural. E o que não está acontecendo mais, a criança hoje, ela tem ficado muito no sedentarismo, muitas doenças têm aparecido precocemente, e isso a gente tem que incentivar os pais, a obrigação dos pais, estimular o movimento, né, acompanhar. E não é o que a gente tem visto, infelizmente. Pô, Renato, eu vou falar de mim para não falar dos outros. A nossa infância, a minha infância, a infância talvez dos meus pais, dos meus avós, era a infância do brincar na rua, brincar com os outros, brincar às vezes em subir uma árvore, o que alguns pais consideram risco hoje. Sim. Aí, meu filho está seguro lá em casa, sentado vendo a televisão, jogando videogame. Quer dizer, ele está seguro por um lado, mas não por outro. Exatamente. Quer dizer, Isso acontece. Os nossos avós, a infância da gente era mais saudável nesse Exatamente. De vez em quando a gente se pega, às vezes, super protegendo, né? Eu também sou mãe e eu me pego em vários momentos super protegendo o meu filho. Mas, infelizmente, não é a reação certa, né? Não é a atitude certa que a gente deve ter. Agora, como é que a gente pode ter, numa sociedade como você mesmo falou, com tanta tecnologia, que não se brinca mais na rua, não se sobe numa árvore, aonde que a criança vai fazer essa atividade num lugar em que ela está cercada por comodidade? Na verdade, a gente não adianta nadar contra a corrente, a gente sabe que a tecnologia está aí, né? Mas existem formas. Hoje, as tecnologias têm vindo de encontro a essa necessidade também. Então, na fisioterapia mesmo, a gente atua, a gente trabalha com vários jogos, por exemplo, a gente tem a game terapia. Então, dentro de casa, você também consegue estimular o seu filho a fazer movimento. Você tem estratégias para poder fazer? Existem estratégias, tem jogos. Hoje eles são vidrados nisso, né? Eles gostam muito disso. Você oferece uma bola, nem todos gostam mais. Mas você tem jogos específicos que você pode estimular movimentos que você quer aprimorar, né? E isso ajuda bastante. Então, aquilo que era natural na infância, quer dizer, a bola, brincar lá fora, jogar de bete, jogar... nada como a natureza, né? Aí a gente acaba tendo que fazer algum tipo de estratégia hoje para poder suprir. Exatamente. Hoje em dia tem sido dessa forma. Agora eu falo de escola, aquela velha história de vamos à escola, vamos ficar sentados estudando, vamos ficar em casa sentados. É outro problema sério, quer dizer, os pais às vezes não controlam um pouco a postura. Como é que funciona o peso
a idade, a postura na adolescência, onde o corpo está se desenvolvendo? Acontece o seguinte, hoje em dia a gente percebe assim, a escola evoluiu muito pouco nesse sentido, né? A gente tem muita tecnologia, porém o formato da escola de hoje, ele é muito parecido com aquele formato que era antigamente. Isso não mudou, né? Não mudou nada. Só que as crianças antigamente saíam da escola e se movimentavam. Hoje elas saem da escola e sentam no sofá, na frente de um computador e não se movimentam mais. Então, eu acredito que, assim, não vai ter como nadar contra a corrente. Em algum momento, a escola vai ter que se reformular para poder atender essa demanda. Porque as doenças, elas vão acontecendo cada vez mais precocemente, né? E esse incentivo deve vir de casa e deve vir também da escola, fazer um trabalho conjunto para que isso aconteça de uma forma natural, não seja tão forçado. Ô, Renato, eu queria te fazer 2 perguntas ligadas a problemas derivados dessa vida sedentária que você falou. Sim. Quais problemas a gente pode ter em relação à articulação, em relação aos músculos que vão precisar de um tratamento? E em que momento isso começa a acontecer? Em que momento é o momento mais delicado que nós temos que tomar cuidado para não deixar que uma sequela dessa aconteça? Tá, isso começa a acontecer, a gente começa a perceber com mais, mais visível esse momento, quando a criança começa a crescer mais, dá aqueles estirões, né? E de repente você começa a analisar o jeito de andar, o jeito de se movimentar, a forma como ela senta. E aí, de repente, você percebe que já existem alterações instaladas, mesmo na infância, né? Então, são hábitos que vão sendo desenvolvidos. Isso daí deve ter um olhar muito atento pelos pais e por quem convive com essa criança, né? Uhum. O jeito que ela se movimenta no dia a dia importante. Importante. Aquela coisa do colchão, o colchão tem que ser de determinada forma. Tem isso também ou não? Existe, sim, uma recomendação, né, de acordo com o peso, a densidade do colchão. Existem tabelas específicas, estudos desenvolvidos em cima disso. Mas, se a gente for parar para analisar, a maior parte do tempo a pessoa fica, hoje em dia, em estado de sedentarismo. Então, esse momento de descanso é importante? É importante. Porém, o que falta mais não é tanto o descanso, é o movimento em si. E aí falta flexibilidade, as crianças vão apresentando encurtamentos musculares muito precocemente, né? E aí você precisa, às vezes, de uma intervenção terapêutica para conseguir atingir o que seria o ideal. E nem sempre se consegue, porque a gente sabe que a maioria das pessoas procuram apenas quando tem problema, ela não vai procurar um tratamento preventivo, né? E isso é um problema sério. Renato, eu tenho uma ouvinte, vamos ver se a gente consegue responder ainda nesse bloco, tem que terminar o bloco, mas vamos ver se a gente consegue. É a Eliane, ela mandou um recado pelo Facebook, ela disse o seguinte, ela deixou de fazer academia faz uma semana, e ela tem ansiedade, e recentemente ela sentiu dormência no braço esquerdo. Ela fez exame completo, de coração, deu tudo ok, nenhum problema. Ela faz caminhada, e ela acha que é muscular, porque ela abusou da academia. Aí ela fica preocupada, né? Porque ela fica ansiosa, aquela coisa de dor, fala, o que será que eu tenho? Isso é uma questão muscular? Pode ser uma questão muscular, pode ser articular. Grande parte das vezes é falta de alongamento. O pessoal às vezes vai para a academia e não trabalha flexibilidade. Trabalha tudo e acaba negligenciando um pouco essa questão da flexibilidade. E muitas vezes isso gera uma tensão muito grande, onde foi solicitado muito do músculo, né? E ele se mantém num determinado grau de contração. Isso daí pode gerar compressões nervosas e alguns sintomas de formigamento, enfim, cansaço, dores. Na verdade, ela teria que fazer um acompanhamento específico, uma avaliação para ver realmente qual é o problema. Mas, pelo que você está me falando, se ela não é sedentária, se ela tem uma atividade... Aquele alongamentozinho antes da academia. Um alongamento antes e um pouquinho depois também ajuda. É fundamental. Eu estou conversando com a Renata Franco, ela é fisioterapeuta, é professora na área de saúde, estamos falando sobre coluna, estamos falando sobre postura. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho, depois falamos um pouco sobre problemas, vamos tentar ver soluções. Daqui a pouco a gente volta a falar com a Renata. CBN Saúde.